Muito bem-vindos ao Juntins, um podcast cristão feito pra você, jovem adolescente, que garanto que nessa sexta-feira tinha programado qualquer outra coisa, mas disse, não, eu vou assistir essa galera, porque a gente tem um convidado muito top hoje aqui, nada mais, nada menos que o nosso pastor da Devec Natal, pastor Anderson Santos. Bate palma, meu irmão, pra ele. Só não
sonoplastia aqui das plaquinhas. Você que tá aí, ó, já se inscreve no canal, já segue a gente lá no Instagram, já fica ligado em tudo que a gente tá comentando e fazendo durante essa semana. Vem muito mais por aí. E é isso. Abertura, primeiro podcast, primeiro episódio. Mo, falo muito, eu vou deixar você falar um pouquinho, porque senão vão dizer que eu tô tomando conta e falando demais. Deixar o pastor também falar daqui a pouco. Que isso. Boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês. Cola juntinho na gente. Esse é o primeiro episódio de muitos que vem por aí. Então, você já tem um compromisso toda sexta-feira, 7h30 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Já corre para se inscrever. Já corre para ficar por dentro de tudo que tem para acontecer daqui para frente. E a gente promete, ó. Vai ser top, viu? Isso aí. Só pra lembrar vocês, tem muita gente lá no Instagram. Não deixa de ir lá no YouTube. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá, ajuda a gente, deixa o like, compartilha com a galera, pra eles poderem também entrar lá e dar audiência. Gente, é com a honra imensa que a gente tem aqui de iniciar esse podcast, trazendo aqui o nosso pastor. Eu queria que ele desse boa noite, se apresentasse aqui pra gente. Pastor, muito obrigado por o senhor ter disponibilizado aí da sua sexta-feira com a nossa pastora pra poder estar aqui essa noite conversando com a gente. Muito obrigado pela presença do senhor. Queria que o senhor se apresentasse aí pra quem não conhece, a galera que tá chegando aqui pela primeira vez, que viu a gente aqui poucas vezes, mas conhecer quem é o pastor Anderson Santos. Bem, em primeiro lugar, boa noite, a paz do Senhor para todos. Boa noite, Elton, boa noite, Bia. Já falo para você que tá aí assistindo a gente, pega esse avião aí e direciona para todos os seus parceiros aí, seus amigos, seus seguidores, para participar dessa live junto com a gente. E, bem, eu sou o pastor Anderson Santos, casado com a Larissa, minha esposa que está aqui, casado há 21 anos com a mesma mulher, graças a Deus. Sou pai do Azaf, de 18 anos, pai da Lara, de 13, né, pastor. Estou pastoreando na Devec Natal. Dezembro completa 10 anos que a gente está aqui pastoreando a igreja de Natal. E para mim é um privilégio servir no reino de Deus, viu? Daí, gente, vocês não conheciam, conheça aqui o nosso pastor. Além de ser pastor da Devec, ele é crossfiteiro. Além disso, é surfista. Gente, o nosso pastor, ele é top mesmo. E o mais novo platinado também. O mais novo platinado de Natal, é isso aí. Ó, pra vocês que não sabem... Vulgo sueco. Pra vocês que não sabem, só pra explicar, gente. O cabelo platinado do pastor ficou muito melhor que o meu, com certeza. Essa, né? Pô, parece até cocô de passarinho, brincadeira. Foi porque a gente tinha feito um combinado com os adolescentes lá da igreja, que se eles chegassem num número determinado de adolescentes próxima à conferência, eu ia pintar o cabelo, e o pastor também entrou na onda que ia pintar o cabelo também. Então, aqui é o cumprimento da promessa, aqui é o início da promessa. Ali é o cumprimento, entendeu? Mas se a gente vai fazer, tem que fazer bem feito, né? Caraca, pastor. Não, o engraçado foi o Elton, no dia que o pastor revelou. Caraca, ficou muito melhor que o meu, ficou muito bom. Aí todo mundo, melhor que o Elton. Com certeza, vai todo mundo. Melhor que o Elton. Ó, gente, se inscreve, tá? É a última vez que eu vou falar isso agora. Se inscreve, deixa o joinha aí, compartilha com a galera. Pastor, a gente convidou o senhor aqui porque a gente quer conhecer mais do senhor e também fazer com que a galera, tipo assim, acho que é desmistificar a ideia de, tipo assim, que o pastor, ele é totalmente inacessível. Mas eu queria entender do senhor, como foi crescer em uma família pastoral? Queria que o senhor explicasse aí, contasse um pouco da história do senhor e tudo mais. Para abrir a caixinha do pastor Anderson é um pouco complicado, né? Eu, por natureza, sou bem calado, sou bem retraído e vou me abrindo aos poucos à medida que o relacionamento vai caminhando. Mas nascer numa família pastoral é um privilégio, é um privilégio muito grande, eu reconheço isso, que a minha família foi fundamental durante toda a minha vida, né? Eu lembro da minha infância, momentos da minha infância, de cenas da minha infância, e era igreja e casa, igreja. E o que era mais importante era que aquilo que eu via dentro da igreja, eu via dentro da casa dos meus avós e dentro da casa dos meus pais. Não existia uma incoerência, que às vezes a pessoa até nasce, ou até tem um encontro com Cristo, ou nasce numa família de cristãos, mas infelizmente, isso não é para a gente exaltar isso, mas infelizmente a pessoa tem um testemunho na igreja, um modo de vida dentro da igreja, e fora da igreja, dentro de casa, é algo totalmente diferente. E eu acho que, em razão disso,
uma geração antes da minha, né, muitos filhos de pastores ou filhos de crentes se afastavam e não querendo seguir o caminho do pai, porque entravam na igreja e vinha uma coisa e em casa era outra coisa. Mas eu nasci realmente numa família privilegiada, numa família de pastores, meu avô, pastor José Santos, e meus tios, né, eu sempre via um comportamento tanto na igreja como dentro de casa, né, tanto no púlpito como embaixo, sempre a mesma forma de tratar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de resolver as questões da vida, sabe, com caráter, com honra, com decência. E isso marcou muito a minha vida. Se eu um dia pensei em seguir por esse caminho, em ser pastor, com certeza foi a influência que eu tive da casa dos meus avós, em primeiro lugar. Exatamente isso que eu ia perguntar. Você falou do pastor José Santos e a gente sabe que ele tem uma grande influência na sua caminhada. Inclusive, muitas pessoas comparam vocês em personalidade, em forma de agir e tudo mais. O senhor considera que o pastor José Santos teve essa influência, essa personalidade parecida, tudo isso como é falado mesmo? Sim, sim. E isso é muito forte, porque eu vou falar e vou me emocionar, e eu vou tentar segurar isso, tá? Porque senão eu não vou conseguir falar. Mas de todas as vezes que eu lembro do meu avô, eu sempre lembro uma figura pacífica. Uma figura que estava sempre disponível para servir as pessoas e sempre de uma forma pacífica, nunca para afastar alguém da igreja, nunca para destruir a honra ou a dignidade de alguém, por pior que a pessoa fosse. Eu sempre olhei meu avô como uma referência de homem de Deus que, se você andasse no bairro da Penha, né, você ia ver que as pessoas, até pessoas que não eram da igreja, sabe, falavam a respeito do meu avô. E isso me marcou muito, 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 muito. Todas as cenas que eu tenho registrado, do meu avô é de uma figura pacífica, uma figura sábia, que sabia, assim, de uma forma muito sábia, conduzir a igreja. Então, eu acho que, às vezes, quando eu vou tomar uma atitude, ou às vezes, quando eu faço alguma coisa, ou muitas vezes, quando eu também não faço alguma coisa, a imagem dele me vem à memória. Pô, isso é legal. E uma coisa que eu acho bem engraçada é porque, tipo assim, a gente desse momento agora da DEVEC, da igreja, né? A gente consegue ver as referências do pastor José Santos, vendo o que a gente consegue de arquivo. E é muito legal quando o senhor traz essa imagem. Eu queria entender um pouquinho mais do dia a dia, de como é que era ali. Não sei se eu vou ser um pouco xereta nesse sentido, mas até para cada vez mais a gente conhecer não só o pastor Anderson Santos, mas conhecer como é... Eu bati no microfone, fiquei nervoso. Como era o pastor José Santos no dia a dia. Para trazer a ideia do senhor, tipo, o senhor já trouxe a visão de temperamento, de comportamento, de caráter, mas entender um pouco sobre a questão do dia a dia. Como era o pastor José Santos no dia a dia? Meu avô era um cara muito simples. Simples demais. Ele descia e ia andando na esquina para comprar pastel e tomar caldo de cana. Todo dia, ou dia sim, dia não, ele descia do apartamento dele e ia andando pelas ruas lá da Penha, na Montevidéu, 191, ia para a esquina e para comer pastel com caldo de cana. Ele subia depois do culto, terça-feira e quinta-feira, ele subia e aí o responsável da cantina da igreja subia com uma bandeja assim, com coxinha e Coca-Cola. Eita! Era o que ele comia na janta dele, coxinha e Coca-Cola depois do culto. Então, meu avô sempre foi uma pessoa assim, muito simples. Eu lembro que depois de muito custo, que até o próprio pastor Silas, né, quase que intimou, ele forçou a sair da Penha, porque até então ele morava lá em cima da casa pastoral, em cima da igreja, no 1191. Forçou ele a sair dali e ir para o Recreio, morar no Recreio.
E ele ia num, assim, não menosprezando o carro, mas pela condição que o meu avô tinha e pelo que ele vivia, ele ia num Celta, 4 portas, 1.0, ia andando da Penha... Feliz da vida lá. Com um cunhado, com um genro, com o genro dele dirigindo, né, num Celtinha, ele e minha avó atrás, toda apertada, toda espremida, e ele ia de boa, feliz da vida. Então, meu avô era uma pessoa muito simples, um coração enorme, enorme. Eu lembro de algumas vezes meu avô, naquela época passada, né, então o pessoal guarda assim, dinheiro no bolso. Então meu avô tinha um bolso que tinha umas notas grandes e tinha um bolso que tinha umas notas pequenas. Então quando alguém vinha pedir dinheiro para ele vinha no bolso das notas pequenas, tirava e dava. Quando a gente vinha pedir algum dinheiro para ele ia no bolso das notas pequenas, ia lá, tirava e dava. Mas eu lembro que uma vez eu cheguei lá na casa dele, era o meu aniversário. Eita. E aí eu cheguei e minha avó falou: ô Santo, hoje é aniversário do Anderson, dá um dinheiro para ele, dá um presente a ele. Eita. Aí meu avô virou para mim e falou assim: é seu aniversário, meu filho? Meus parabéns, Deus abençoe. Meteu a mão no bolso que tem a nota grande. O cara já veio o sorriso, já me animei. Já chegou o sorriso. Só que ele pegou o bolso das notas grandes e foi logo no início. As notas grandes mesmo, ficavam lá no miolo. Ele foi logo no início, tirou uma de 20 e me deu. Isso foi o quê? Eu casei em 2002, 2005, 2006, por aí. Naquele tempo, 20 conto era muita coisa, pastor. Ele virou pra... Minha avó falou assim: Santos, você vai dar R$20 pro Anderson. Meu filho não vai conseguir nem botar gasolina no carro dele. Eu falei assim: tá bom. Peraí, Anderson. Tirou mais 20 e me deu. Se fosse mudar alguma coisa. Bota 10, completa 50 aí. Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. E assim, mas meu avô era assim, um homem extraordinário. Contanto que no dia que ele faleceu, né, depois foi o sepultamento dele, não tinha espaço na igreja. A igreja estava lotada de gente, veio pessoas de vários ministérios. Pelo reconhecimento que ele tinha, ele não tinha eloquência em pregar, ele não tinha programa na televisão, programa de rádio. As pessoas ligavam lá para a igreja, para a Assembleia de Deus da Penha, ainda na rua Honório Bicalho, número 88, perguntando se lá era a igreja do pastor Silas. Aí que a igreja do pastor Silas, ele respondia: aqui é a igreja do pastor Silas. Então, assim, um cara que, assim, livre de qualquer orgulho, livre de qualquer vaidade, ele era incrível. O senhor também é, pastor. A gente reconhece isso também. Não, mas eu acho muito 10% legal. Do que ele foi, eu vou ser um cara muito feliz. Eu acho muito legal a forma como o senhor fala, porque dá para ver que ele deixou um legado. Não somente na forma como o senhor fala, mas os próprios membros da Advec, ao falarem do pastor Santos, eles trazem esse sentimento de saudosismo, né? E do impacto que ele causou ali, não apenas na comunidade da Penha, mas no Brasil, né? Porque foi ele quem trouxe à tona a Assembleia de Deus da Penha, que hoje é a Advec. Então, é muito legal a gente ver a questão do legado que foi deixado, o impacto geracional que ele deixou. É muito legal ver como ele influenciou o senhor. E, assim, eu fiquei sabendo que ele recebia os membros para almoçarem na casa dele todo domingo. Se o senhor quiser seguir essa influência, estamos lá domingo na sua casa. Estamos lá domingo na sua casa. Depois, no horário do almoço, vamos ser super pontuais. Com certeza, pode ficar tranquilo. Brincadeiras à parte, é muito interessante, porque a gente vê muitas pessoas que hoje não levam a sério a questão do impacto geracional que os nossos antepassados trazem. A importância do meu avô, a importância do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Não, o que importa é hoje, o que importa é o meu e não o que foi deixado lá atrás. Eu não preciso aprender nada com quem passou antes de mim. As pessoas precisam aprender comigo, inclusive meus antepassados precisam aprender comigo também, porque a referência hoje sou eu, né? A ideia que a gente cultiva muito é isso. É uma pena, né? É triste. E, tipo assim, triste. Querendo hoje, a geração de hoje sofre muito com isso. Sim. A ideia é, tipo assim, eu prefiro fazer tudo de diferente do que fizeram e eu não quero repetir nada. Até mesmo que é positivo, a galera esquece. Prefere sempre ficar naquele papo. Não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual ao meu avô. Até porque a gente pode também pensar que a gente é líder de adolescente na igreja.
Pastor Timer, mas vocês são... Né? Isso mesmo, você tá vendo? Enfim. Conte mais, não sabia, não. E o que acontece? A gente conversa com vários adolescentes e uma coisa que a gente tem visto muito deles é essa questão de, não só de paternidade, mas é a questão geracional. É não ter alguém para seguir como exemplo. Sim. Entendeu? Então, isso é algo que choca e, querendo ou não, mostra uma fragilidade de algumas famílias que não, como é que eu posso dizer, não criaram esses vínculos e fizeram com que as pessoas, que os jovens e os adolescentes de hoje dissessem, caramba, meu avô foi um grande homem, eu quero ser assim como ele. Então, hoje, a gente conversa com os adolescentes e eles falam, não lembro, não sei o que é que meu avô fez. Não sei se meu avô... Não tenho interesse. A Bia tem uma história engraçada, que ela é doida pra fazer a árvore genealógica da família dela. Gente, eu sou. Eu tenho um trauma. Vou até deixar aqui. Eu vou abrir meu coração que meus pais estão assistindo. Eu tenho um trauma porque meus pais não deixam eu procurar a minha família pra montar a minha árvore genealógica. Tenho certeza que minha mãe vai comentar ali dizendo, deixa de ser doida, alguma coisa assim. Porque minha mãe... Não vou nem falar o que minha mãe fala. Pra ela não me matar. Mas eles não deixam eu ir atrás, eles não me dão informações, mas eu tenho vontade de fazer a minha árvore genealógica, porque eu tenho certeza que eu sou de família real. Tenho certeza que eu tenho sangue real. Eu fico muito feliz e, tipo assim, tomo muito como exemplo a vida do senhor e a vida do pastor José Santos pelo fato de ter sido um grande homem de Deus. E eu brinco até lá na minha casa, assim, ó, não quero ser parecido com o meu pastor apenas no shape. Tá um pouquinho longe, né? Mas não quero ficar parecido com o meu pastor na questão do shape, mas principalmente na questão do caráter que ele desenvolve e que ele demonstra ter, e que ele tem, que é o mais importante. E a gente consegue olhar para o senhor, e quando o senhor começa a falar do pastor José Santos, eu começo a tentar buscar aquela imaginação, dizer assim, caramba, eu vejo meu pastor, eu consigo ver o pastor José Santos por trás dele, de como é que era. O senhor falou que se fosse 10% do que ele foi, para mim o senhor é a maior referência que eu tenho próxima de quem ele foi. E ver os reflexos do que as pessoas falam dele no senhor me faz se sentir mais próximo, dizer assim, caramba, olha só, um pedacinho do pastor José Santos está aqui agora com a gente. Então a gente consegue estar próximo dessa história e entender tudo mais. E aí o senhor falou uma coisa muito interessante, que aí vem um ponto que a gente quer conversar aqui e destrinchar bastante. Sobre a questão da adolescência dentro da igreja. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. O senhor falou aí que o pastor José Santos saía lá da casa dele, no Celtinha, mas eu sei que o senhor também tem uma história aí sobre essa questão de querer ir para a igreja, de não ir para a igreja. Como é que foi essa adolescência do senhor na questão da igreja? Explique os grandes conflitos. Cara, minha adolescência foi praticamente dentro da igreja. E... assim, eu não tinha... Eu não enxergava para mim um outro modo de vida. A proposta do mundo nunca me atraiu. Eu nunca me senti atraído por baile, por festa, por bebida, por droga. Isso nunca encheu os meus olhos. O que encheu os meus olhos eram os encontros que aconteciam na igreja, era o ensaio do coral de jovens, de adolescentes que a gente participava. Eram as manhãs de avivamento que tinha na igreja. Então, isso que encheu os meus olhos. E isso que muitas vezes na minha adolescência eu passei sozinho. E não me arrependo de ter feito essa escolha. Eu lembro que eu fui criado numa família muito grande, né? Meu avô teve 11 filhos e... aí tinha um monte de neto, então primo, eu tenho não sei quantos primos que eu tenho, mas no final de semana geralmente eu ficava sozinho, porque cada um ia para um canto e alguns foram seduzidos para ir, para sair, para baile, para festa, para farra, para curtir fora da igreja. Às vezes eles saíam sexta-feira à noite e voltavam domingo de manhã. Só que eu andei por um caminho totalmente oposto. Então, isso me fez passar muito tempo sozinho, né? Eu lembro que eu saía de casa e ia para a igreja, assistia o culto, depois eu voltava para casa. Essa era a minha programação de sexta, talvez a minha programação de sábado. E assim foi durante muitos anos, muitos anos. Ô, pastor Anderson, eram todos? Não, porque... eu falo dos primos da minha faixa etária, né, da minha geração, porque tem uma turma mais nova. A turma mais nova não saía de casa, ficava em casa com os pais, não saíam. Mas da minha adolescência ou da minha juventude, era o que eles escolhiam e o que eu escolhia. E
assim, eu louvo a Deus porque eu vejo que Deus me guardou muito durante esse tempo, quando eu não me deixei conduzir pelas amizades, pelo relacionamento, porque assim como meus primos, você conhece um cara na rua, um cara que fuma, um cara que bebe, um cara que usa drogas, você conhece um cara que pode te apresentar o que o mundo te oferece hoje. Todo mundo conhece, só que a gente faz as nossas escolhas. E quando eles chegavam para mim, eu falava, não quero, não estou na igreja, não quero isso. E essa foi uma escolha que eu fiz na minha adolescência, uma escolha que eu fiz na minha juventude, e eu posso ver, e até os meus primos falam isso, né? Não, o Anderson é diferente, o Anderson é o santinho da família. Não sou santo, mas foi uma escolha que eu fiz durante a minha adolescência e minha juventude, que eu não me arrependo, e pelo contrário, eu agradeço a Deus, porque eu penso, um pensamento meu, que se eu tivesse talvez ido por esse caminho, seria com certeza um caminho de dor, um caminho de sofrimento, e eu talvez não estivesse, né, hoje como pastor, e muito menos em Natal. Batia uma revolta assim de falar, meu Deus, pela cobrança ou alguma coisa, de falar, meu Deus, pra que eu nasci em família pastoral, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que a cobrança em cima de filho, de neto de pastor é sempre mais pesada, né? Existe. E a gente não pode negar. Sempre existiu. Eu vou falar para você que sempre vai existir. E no início, essa cobrança me travou muito. Minha esposa está aqui que não me deixa mentir. O medo da crítica, o medo de ser apontado, o medo de não alcançar as expectativas que colocam em cima de você. Então, a crítica ela já vem naturalmente, né? As pessoas olhavam e olham ainda para o pastor Anderson, tá lá porque é da família, tá lá porque é parente, só tá lá porque é da família, entendeu? Então, isso é uma coisa que você aprende a conviver. E durante muito tempo eu fiquei travado mesmo, porque ficava preocupado com o que iam pensar. Eu ficava preocupado comigo mesmo, porque eu nunca vou ser um pastor José Santos, eu nunca vou ser um pastor Silas, e a minha referência é muito alta. A minha referência como pastor, como homem de Deus, como ministro, era muito alta. E eu achava que eu tinha que estar naquele nível se eu quisesse fazer alguma coisa. Até que eu entendi, né, depois de um bom tempo apanhando, né, eu entendi que não, você vai fazer aquilo que está dentro da sua capacidade. Você vai se buscar, você vai se aprimorar, né, e Deus vai usar você dentro da sua capacidade. Uhum. E se você fizer o seu melhor, Deus vai levantando você à medida que você fosse aprimorando, à medida que você fosse capacitando. Então, até eu entender isso, filho, a minha digníssima esposa sofreu um bocado. Porque quando a gente namorava, no nosso período de namoro, a gente só falava sobre os nossos sonhos, os nossos objetivos de futuro. Ela falava os dela, eu falava os meus, e eu falava de tudo aquilo que Deus já falava comigo, ao meu coração, usando pessoas, usando profeta. Em cada igreja que eu ia, e eu falava com ela, Deus está me falando que vai fazer isso comigo, Deus está me falando que vai fazer isso dessa forma. E ela falava os desejos dela, e a gente via assim, que a gente estava seguindo numa direção, num caminho que íamos andar juntos. Mas aquilo que eu ouvia e não via acontecer, e ela muito menos via acontecer, gerava crise no nosso relacionamento. Principalmente depois que a gente casou. A gente falou que a gente ia viver assim, dessa forma, você falou que ia viver assim, dessa forma, e a gente não vê nada acontecendo. Na verdade, no fundo, era o medo da crítica. Era o medo de não atender às expectativas. Era o medo da comparação. A comparação é cruel. A comparação é uma arma de Satanás para roubar aquilo que Deus tem para você.
Tanto a positiva quanto a negativa, né? Tanto Tem comparação que positivo como pra negativo. elevar o ego e outras que é pra derrubar o cara mesmo. Quando o povo está de frente para a terra prometida, eles fazem uma comparação, eles olham para o povo da terra e falam, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Comparação. Ali eles perderam o ânimo, perderam a força, perderam a fé ali, desacreditar em Deus. Quando Davi vence Golias e ele entra em Jerusalém, quando eles entram na cidade, na verdade, as mulheres começam a cantar e fazem uma comparação. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E essa comparação destruiu o coração de Saul. Ali mudou. Aquilo que Saul pensava sobre Davi, ali mudou. Quer dizer, se hoje ele tem o povo, o que lhe falta para amanhã ter o reino? Então a comparação é uma arma destruidora. E se a gente parar parar os projetos, os sonhos de Deus na nossa vida por causa que as pessoas estão comparando a gente com A, com B, com C, e ele não prega direito, ele não canta direito, ele não fala direito, ele não se expressa direito, e fulano de tal é melhor. Meu irmão, se você deixar isso entrar no seu coração, você paralisa, você vive uma vida bloqueada, paralisada por aquilo que estão falando, comparando, que estão pensando ao seu respeito. E eu passei um bom tempo assim, viu? Para romper aqui, essa irmã aqui passou um dobrado comigo. Não, mas desbravando. Graças a Deus que ela não desistiu. Mas a comparação, ela acaba mexendo muito com a identidade. Tô aqui, ó. Falar mais perto. Com a identidade da pessoa, não tem como não. E trazendo para hoje, se a gente for pegar o impacto disso na adolescência para as redes sociais, é pior ainda. Porque você está falando disso numa época que não tinha nem redes sociais direito, né? Não fala assim, só para deixar justificado, né, gente? Rede social... É porque tem uns caras aqui, pastor, que são adolescentes, que é muito engraçado. Eles acham que, tipo assim, a gente que fala aqui, no meu tempo não tinha rede social, a gente é velho. Só que eles esquecem que os smartphones foram criados em 2009. Tem uns que nasceram quando o smartphone foi criado. Não quis dizer isso, não, pelo amor de Deus, viu? Não, só porque ele está de cabelos brancos? Não, que isso. Mas é realmente... Mas eu fico imaginando. Naquele tempo já era difícil. Imagina se tivesse rede social lá naquele tempo. Entendeu? Aí o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre essa questão da comparação e o que é que eu vejo. Às vezes eu percebo que existe uma cobrança e uma pressão muito absurda em cima do filho do pastor, em cima da filha do pastor. O senhor disse que em alguns momentos se sentiu travado. E, tipo assim, eu discordo das pessoas que ficam jogando essa pressão em cima do filho de pastor. Não necessariamente porque, por exemplo, o senhor tem o pai do senhor, pastor Oséias, ele é pastor. Mas nada obrigava o senhor a decidir ser pastor também. Poderia ser que o senhor decidisse, não, cara, não é isso que Deus tem pra mim, eu não quero ser pastor. Mas as pessoas jogam essa pressão em cima de você pra que você, querendo ou não, ande ali do jeito que as pessoas querem que você ande. Né? E eu queria saber do senhor, quando foi exatamente o momento que você disse assim, caramba, eu quero ser um pastor. Deus falou isso pra mim. Como é que foi digerir isso? Se foi tranquilo, porque o senhor já acreditava que ia ser pastor? Ou se for um baque? Explica esses detalhes aí. Eu sempre fui apaixonado por estar na casa de Deus, sempre. Né? Eu falei aqui da minha adolescência, então meu desejo era estar na igreja. Eu lembro que com 8, 9 anos de idade, eu acho que era 9, em algum culto que não teve salinha, e eu estava lá no Honório Bicalho, número 88, e o pastor Silas estava pregando, ele fez o apelo e eu fui lá na frente chorando. Eu era uma criança, mas eu entendi, né, que eu precisava reconhecer Deus como meu Senhor e Salvador. E ali eu tive o meu encontro com Deus, independente do meu avô, independente do meu pai, independente da minha criação. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. Então, eu sempre tive um coração, assim, muito voltado para as coisas de Deus. Eu penso que se eu não tivesse nascido num lar evangélico, eu tinha me convertido. Pelo meu desejo de me relacionar com Deus. Eu me sinto suprido por Deus nas minhas carências, nas minhas emoções. Eu me sinto suprido por Deus. Quando eu comecei a ouvir Deus falar comigo, Deus usar pessoas que eu nunca vi na minha vida, onde eu ia, teve um período da minha vida, não sei se foi com 14, com 15, com 16 anos,
Eu sei que até dos 16 aos 17 eu lembro, porque em alguns lugares eu ia com a minha mãe de carro. E alguns lugares que eu ia, que pessoas que nunca me viram começavam a falar: Deus vai te levantar como pastor, Deus vai te usar, Deus vai te levar em tal lugar. E as pessoas começavam a falar os lugares. E aquilo eu comecei a ficar assustado. Então, no meu ponto de vista, Deus colocou esse desejo no meu coração. Ou então Deus despertou esse desejo no meu coração. Porque eu não conseguia me imaginar, me enxergar como pastor. Porque eu era tímido demais. Isso aqui é legal. Tímido em excesso, em excesso. E isso não mudou não, filho, tá? Porque recentemente, na época da pandemia, onde as pessoas estavam fazendo muita live, eu, para não participar de nenhuma live, eu falei: mano, eu não tô fazendo live com ninguém. Quando as pessoas ligavam, falavam: pô, cara, quero fazer uma live contigo, eu falava assim: cara, é o seguinte, eu não tô fazendo live com ninguém. E se eu fizer live com você, então o pessoal que eu já dei nega já vai ficar chateado comigo, então não estou fazendo live com ninguém. Mas, na verdade, era a minha timidez que me bloqueava. Então, quando eu comecei a ouvir Deus usar pessoas... Pô, teve uma vez um pastor na comunidade evangélica da Zona Sul. Eles estavam recebendo um pastor americano lá, e eu estava no culto com minha mãe de boa, no culto e tal. Daqui a pouco o pastor apontou para mim, me chamou lá na frente... O outro pastor traduzindo, o cara começou a falar, irmão, no meu ouvido, começou a falar, e eu lá entendia nada do que o cara tá falando. Aí chegou o outro pastor que tava traduzindo, um falando no meu ouvido de um lado, o outro falando do outro lado. E tudo que ele falava era assim: Deus vai te levantar como pastor, Deus vai te usar, e tal, e tal, e tal. E aquilo, quando eu ouvi aquilo, eu chorava. Mas eu chorava muito. Pô, pastor, você chorava porque você ficava emocionado? Não, eu chorava porque eu não conseguia acreditar. Eu falo assim: gente, eu não consigo falar de Jesus para 2, 3 pessoas. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar de Jesus para uma igreja de 50, de 40, de 100 lugares? Como é que eu vou falar de Jesus? E hoje a gente viu o pastor pregando para 800 pessoas, 1.200. E aquilo entrava em choque. Então, cada lugar que eu ouvia Deus falar assim, eu falei assim: gente, eu não consigo acreditar nisso, porque eu sou muito travado, eu sou muito bloqueado. Mas quando Deus quer, meu irmão, Ele faz. Acabou. Ele tem um caminho. Quando Davi fala que o caminho de Deus é perfeito, Ele vem por um caminho que Ele pega você. E as coisas de Deus é assim, elas acontecem naturalmente. Você não precisa forçar. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa bater na porta de ninguém. Uma das crises que eu tinha com meu pai, meu pai, na maior boa intenção dele, ele falava para mim: você tem que se oferecer. Porque lá na Penha tem assim, muitas congregações, muitas filiais, e os pastores ficavam lá no culto da palavra: você tem que ir lá, você tem que se oferecer, deixa eu pregar na tua igreja, deixa eu pregar, você tem que se oferecer, você tem que fazer isso, senão você não vai pregar, senão você não vai desenvolver. E a minha briga com meu pai era: pai, eu não vou me oferecer, pai. Não foi eu que me chamei. Quem me chamou vai ter que abrir a porta, vai me garantir, vai soprar meu nome. Em Deus. Quem me chamou vai fazer as coisas acontecerem. Eu não me chamei. Então, toda a briga, toda a discussão que eu tinha com meu pai era essa. Ele falava que eu tinha que me oferecer, e eu falava: eu não vou me oferecer. E as coisas de Deus acontecem naturalmente, aconteceu. Ó, só para avisar aqui, vai falar? Fala aí. Galera, vocês estão curtindo, estão gostando aqui do podcast, do bate-papo. Deixa eu pedir para vocês, então, para compartilharem com seus amigos. Pega aí agora, clica nesse aviãozinho, vocês que estão no Instagram. Vocês que estão aí pelo YouTube também, copia o link, manda para os seus amigos. Comenta, dá joinha, manda coraçãozinho aí pela live, porque aí a gente já sabe aqui, ó, como é que vai estar o engajamento, se vocês estão gostando, se não estão, se tem que mudar alguma coisa, se não tem. Deixa aí o feedback através dessas ferramentas que a gente tem e compartilhem muito, porque ajuda bastante a gente aqui, viu? A gente agradece. Isso é real. Deixa eu só ver um negócio aqui, pastor, que o senhor falou que eu achei muito interessante. O senhor falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Quando o senhor falava sobre essa questão do pastor Zé de ficar pegando no pé do senhor para se oferecer e tudo mais. Hoje em dia, como é que funciona? O pastor Zé, ele fica presente dando dicas ainda? Ou
agora já não mais. Como é que era esse relacionamento? Pronto, vou melhorar minha pergunta. Como é que foi o relacionamento com o senhor, com o pastor Zéias, quando o senhor era adolescente, depois que foi a pastor e hoje em dia? Como é que é? E com os irmãos do senhor também, né? Que também tem isso. Assim, meu relacionamento com meu pai, na minha adolescência, meu pai, devido à criação dele, né, ele tinha 10 irmãos, né, e então eu entendo que meu avô, pela responsabilidade da obra, né, e pela quantidade de filhos que ele tinha, ele não tinha condição de dar atenção para cada filho, e tendo que cuidar de uma igreja. Então, meu pai talvez não tenha tido essa atenção do meu avô. Em contrapartida, meu pai também eu não posso dizer que eu tive um relacionamento que eu tenho hoje com meu pai é mais forte do que o relacionamento que eu tive com ele na adolescência. Porque quando eu acordava, ele já saía de casa, já tinha saído de casa para trabalhar. E eu passei muitos anos pensando mal do meu pai, sabe? Eu falei assim, eu queria um pai presente, eu queria que ele estivesse comigo, eu queria que ele me abraçasse, eu queria que ele jogasse bola comigo. Só que depois que você tem filho, você tem um outro pensamento. Meu pai era pai de três homens, irmão. E quando você pensa em 3 homens no Rio de Janeiro, são 3 escolas, 3 material escolar, 3 uniformes, 3 roupas para sair, tudo. 3 tudo. 3 mesadas. Mesada. Alô, Lara, alô, Azaf. Aproveita. De vocês são só 2. Eu vejo que a maior demonstração de amor do meu pai foi não ter deixado faltar nada pra gente. Então eu consigo enxergar isso hoje, com um olhar de pai, né? Que ele trabalhou, ele se esforçou, meu pai, ele já foi dono de farmácia, foi dono de loja evangélica, já trabalhou na FESP, lá no Rio de Janeiro. Então ele corria atrás, ele lutava, ele batalhava para não deixar faltar nada dentro de casa. Eram 3 escolas, eram 3 pratos, feijão e arroz. Eu lembro que às vezes meu pai quando ia no mercado com minha mãe, meu pai, uma vez que eu vi isso, eram 2 carrinhos cheios de compra. Eu falei, meu Deus, para onde vai essa comida toda? Era para dentro de casa, pô. É sério que eu como tudo isso? 3 adolescentes, irmão. Café da manhã, almoço, lanche, janta. E assim, eu consegui enxergar isso depois de um bom tempo. Eu falei assim, caramba, a demonstração de amor do meu pai era não deixar faltar nada em casa. Tudo. Tava sempre suprindo, eu não lembro de ter passado fome, mas assim, isso roubou um momento da minha adolescência com meu pai, mas isso agora tem sido suprido agora nesse tempo. Depois de casado, eu vou na casa dele, ele vai lá em casa, ele fica um tempo lá em casa, eu fico um tempo na casa dele, a gente, às vezes, nos meses de férias, a gente tira férias juntos e a gente vai para o mesmo lugar para a gente passar um tempo junto. E assim, eu vejo que a gente tem conversa sadia, a gente fala sobre família, a gente fala sobre a igreja, a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre o futuro, a gente fala sobre o futuro dos netos dele agora, que são os meus filhos do meu irmão. Então a gente tem um relacionamento agora que eu não tive na adolescência. Mas é bem bacana, E com os irmãos do senhor, como é que é a questão? Como é que foi ali? Porque tem o senhor como pastor e tem o pastor Tiago também. Isso, eu e o mais novo. E tem o Felipe, o mais velho. Felipe. Como é que era a relação de vocês ali na adolescência? Traz aí uns insights, pastor. O que é que o senhor lembra da adolescência, das brigas, dos fights? No meu irmão eu bato, mas ninguém pode bater. Tipo isso. Eu posso bater, mas ninguém pode. Vocês estão conhecendo a fundo aqui, os fights que o pastor Anderson tinha com o pastor Tiago Santos e o Felipe. Cara, assim, tem uma teoria aí dos especialistas que falam que o filho do meio é aquele que tenta conciliar, né? O filho do meio nem é o primogênito, né? Que traz alegria pra casa, o primeiro que chegou e tal. Viu, Gabriela? E nem o caçulinha aqui. O queridinho da mamãe, o queridinho do papai. Então, o filho do meio, ele fica sempre querendo
remediar a situação, para ter atenção de alguma forma. E eu acho que eu estou dentro dessa estatística, que eu via o meu irmão mais velho fazer muita bagunça e eu procurava não fazer bagunça. E muitas vezes, eu tinha que separar a briga dos meus irmãos. Meu irmão mais velho brigando com meu irmão mais novo, na adolescência. O irmão mais novo era folgado, é folgado até hoje. Eu concordo, Gabriela. Folgado, baixinho, folgado. Você deu sorte, você só teve 3, cara. Eu tenho quantos? Deixa eu contar aqui. Tem 11. 11? Aí é sofrido. Aí eu não gostaria de estar na sua perna. Pois é. E eu não sou nem o do meio, nem da ponta, nem do fim. Eu tô num canto esquerdo. Aí é fogo. Então, o mais novo às vezes chegava e ficava vendo televisão, ligava lá no canal de desenho e ficava vendo desenho. Aí daqui a pouco chegava o mais velho e falava assim, quero ver tal coisa. Ia lá no botãozinho, girava e mudava o canal. Não, tu já tá aí há muito tempo. Eu começava, não, mas eu tô aqui mais vezes. Não, mas tu já tá aí há um tempão. Não, mas eu cheguei primeiro aqui e começava. Meu irmão, daqui a pouco um empurra o outro. Daqui a pouco vem soco, chute, puxa o cabelo, arrebenta. Quem nunca, gente? Quem nunca botou a mão assim na frente do sinal, do receptor de sinal pra ninguém mudar o canal? Aí eu deixava um pouquinho, né? Eu tinha que deixar um pouquinho pra ver se eles iam se entender. Quando o negócio tava ficando muito ruim, aí eu entrava. Aí empurrava um pra um lado, empurrava outro pro outro. Às vezes brigava com um também. Mas separava, cada um ia para um canto e pronto, resolvia. Agora, hoje nós somos muito unidos, muito unidos. Eu já vi também alguém falar que se você não deixa os filhos resolverem as suas questões pessoais na infância, na adolescência, quando eles forem adultos, cada um vai seguir por um lado, porque eles nunca se resolveram entre si. Então é importante também os filhos, né, terem esse momento de atrito, mas também vai ter um momento de conciliação. Minha mãe, quando pegava... Eita, pastor Alio, agora eu já queria trazer ela para aqui, para esses insights aqui. Minha mãe, quando pegava a gente, principalmente os dois que brigavam, ela botava um de frente pro outro. Vocês são irmãos, vocês não podem brigar. Eita. Vocês são irmãos, vocês têm que se amar. Abraçam ao outro. Não, mãe, não vou abraçar, não. Abraçam ao outro. Aí se abraçava. Agora dá um beijo. Não vou dar um beijo, não. Dá um beijo no outro. Eu não tô perguntando. Eita. Aí dava um beijo. Agora fala que me ama. Não, mãe, fala que ama, não. Mãe, não. Ela tirava o chinelo. Se não bater nos dois. Se não vai. Eu te amo. Pronto, agora pode sair. Às vezes, quando ela intervia dessa forma. E daqui a pouco a gente deixava de ficar com raiva um do outro para ficar com raiva da minha mãe, que falava essas coisas. Esquecia o que o outro tinha feito e passava a ficar com raiva da minha mãe, que fez eu fazer isso. Minha mãe me obrigou a abraçar o cara, depois ele me dá um tapa. Não, do senhor tá leve. Minha mãe já me botou abraçada com a Gabi no portão, todo mundo passando e olhando. E a gente lá abraçado. Não, vocês foram Nutella. Sabe o que minha mãe fez uma vez? Briguei com minha irmã mais nova. Tenho 11 irmãos, mas eu sempre convivi com a minha irmã mais nova. Cara, eu implicava muito com ela. E aí teve uma vez que a gente tava brigando, não lembro pelo que, era uma coisa muito besta. Acho que era pro biscoito, era uma coisa assim. Minha mãe me amarrou com minha irmã num pé de coqueiro do lado de fora de casa. E ela falou, Dona Lúcia, se a senhora estiver assistindo, viu? Eu lembro, viu? Ela falou pra mim, vocês só saem daí depois de fizer as pazes. Eu nunca passei 5 minutos da forma mais... Tipo, eu nunca vi 5 minutos durarem tanto tempo, cara. Fiquei 5 minutos amarrado com minha irmã no pé de coqueiro ali. Eu, caraca, nunca mais brigou. Nunca mais briguei. Mas essas brigas sempre acontecem, né? Acontece. Família é isso aí. E hoje a gente é junto demais. Quando eu vou no Rio, eu fico na casa dele. Não fico no hotel, eu fico na casa do meu irmão, durmo lá. Abro a geladeira dele, abro os armários dele todo. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Mas eu como uma paçoca que ele esconde, uma parte de amendoim que ele esconde, usa a proteína dele, usa a creatina dele. Tamo junto. O irmão mais velho chega lá, aí o mais novo faz comida, o mais novo é meio Masterchef, aí faz um risoto, então a gente junta. Tá sempre criando momentos pra gente estar junto quando eu tô lá no Rio lá. Pastor Thiago, você é o próximo convidado aqui do podcast, só que o senhor só entra com risoto, viu? O senhor entra quando vir trouxer o risoto, dá certo. O risoto aí vai ficar legal. Pastor, teve uma coisa que o senhor tinha falado e eu queria trazer agora nesse momento, que é sobre a questão de propósito. Como é que o senhor enxergava naquele tempo os propósitos que Deus tinha na vida do senhor? O senhor falou que teve uma hora que
Era um pouco de medo, porque parecia que as coisas não estavam se concretizando. Eu sei que... Eu imagino, né? Eu vou pedir para o senhor poder esclarecer, mas eu imagino que, tipo assim, vinha algum questionamento assim, pô, será que vai ser isso mesmo, cara? Cara, eu, na minha época de adolescência, eu não ouvia muito sobre propósito. Eu não ouvia. Eu acho que eu posso afirmar para você que eu nunca ouvi sobre propósito na minha adolescência. E hoje é o que as pessoas mais falam, né? Mas a referência do meu avô foi tão forte na minha vida que quando eu ouvi pela primeira vez que Deus usando alguém para falar comigo que eu seria pastor, me veio a figura do meu avô. E eu, mesmo sem acreditar, eu falei, tá bom, beleza. Se um dia isso for acontecer, eu quero ser igual a ele. E aí isso aí foi guiando a minha vida, foi guiando as minhas decisões. Então, ali se estabeleceu, mesmo sem eu saber, um propósito, um alvo, um objetivo. Tá, se eu vou ser o que Deus está falando que eu vou ser, então eu quero ser igual a Ele. Ali eu fixei um alvo, e quando eu fixei esse alvo, sem saber que era um lugar que eu gostaria de chegar, aquilo facilitou para eu tomar as decisões que eu tomei até chegar onde eu cheguei, e eu acredito que ainda tem muita coisa de Deus para a gente, né? Mas ouvir sobre propósito, eu não sei que ano que foi escrito, mas eu comecei a ouvir sobre propósito depois de jovem. Eu lembro trabalhando na loja do meu pai, quando ele tinha loja evangélica, que surgiu o livro Uma Vida com Propósitos. Aí eu comecei a ouvir sobre propósito. E aí quando você tem o conhecimento, quando você adquire o conhecimento, aí as coisas se tornam mais fáceis. Mas enquanto você não tem o conhecimento, aí você aprende dando canelada. Tá vendo, adolescente? Vocês estão aí, ó. Vocês têm a faca aí e o queijo na mão, gente. Só o que falam hoje é sobre propósito. Ler livros. Ao invés de ficar meia hora, 2 horas, 3, 4 horas no TikTok, vai ver um livro. Ao invés de ficar fazendo as dancinhas aqui, vai ler um livro. Não, e hoje tem muitas explicações também sobre as questões das esferas, as questões ministeriais. Jesus, eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, acaba vindo muito... Tem muita informação disponível, tem muita fonte de acesso disponível, e a gente só precisa ir atrás mesmo, porque vocês não vão ficar perdidos. Deus tem muitas formas de falar com vocês já por Ele mesmo. Exato. E existem muitas pessoas que agora têm dado esse lugar de... Não, deixa Deus falar... deixa Deus falar através de mim sobre propósito, sobre iluminar a vida das pessoas com relação ao caminho que ela pode seguir e tudo mais. Gente, vocês estão gostando? Compartilhem com os amiguinhos, compartilhem com os colegas, compartilhem lá no Instagram, deem joinha, deem coração. Tudo isso ajuda muito aqui a gente no engajamento, ajuda na questão da realização dos vídeos e na logística toda também. Então a gente conta com vocês, viu? É isso aí. E uma coisa que eu acho bem interessante, que o senhor falou aí, que só depois de bastante tempo foi uma vida com propósito dentro do livro que o senhor foi falar isso. Eu acredito assim, naquele tempo já era um pouco mais difícil esse acesso à informação, né? Tinha que ser através de livros. E hoje a galera já tem tudo muito mais mastigado, né? E tipo assim, uma coisa que me chama a atenção a Bia estava falando sobre os 7 montes. Hoje existem já estudos ali que já querendo ou não, facilitam o processo para você identificar o seu propósito, para que você possa, vamos dizer assim, trabalhar direto naquilo e viver para o reino de alguma forma. Contribuir para o reino de alguma forma, melhor dizendo. De uma forma eficaz, né? Eficaz. Nossa, a internet e, tipo assim, facilita algo que você muito. como é que eu posso dizer? Que você se identifica, né? Exemplo, a galera das artes. Pô, eu gosto de trabalhar com artes, com a questão de encenação, com a coisa lúdica, imagem, vídeo, edição. Eu tô adorando a Deus com aquilo. E aí as pessoas, por muito tempo, eu falo isso porque do lugar que eu vim, às vezes as pessoas entendiam como viver no reino, trabalhar para o reino, como se fosse uma ação pastoral somente. E não, sim. O reino tem muita coisa pra gente fazer. E aí eu queria que o senhor trouxesse... Isso não estava no script, tá? Isso não estava no script. A pergunta agora bombástica não estava no script. Brincadeira, pastor. Mas uma coisa que eu queria que o senhor falasse, como líder agora, no sentido, não só como pastor de igreja, mas como líder, com perfil de liderança. Como é que a gente pode
trabalhar essa questão de trabalhar com as pessoas e elas entenderem o papel delas, independente que seja no altar ou se seja a pessoa que está ali, tipo, limpando o banheiro. Entendeu? Como é que a gente, como líder, pode trazer essa consciência para essas pessoas? Queria que o senhor desse um ponto de vista aí, um insight sobre isso. Primeiro, a pessoa precisa ser ensinada, né? A pessoa precisa ser orientada. E também a pessoa buscar conhecimento. Porque quando você adquire o conhecimento, muita coisa na sua vida é facilitada. Existem portas que se abrem quando você adquire um conhecimento, abre portas na sua mente, janelas na sua mente, oportunidades que você não tinha pensado antes, que você não enxergava antes, através do conhecimento que você adquire. E o que eu enxergo como um líder é que existem muitas áreas que a igreja ainda precisa crescer e avançar. Muito, muito. A gente já tem avançado bastante, é verdade. Mas a gente ainda precisa avançar com eficiência, eficaz, bem direto ao ponto. Né? Existem áreas ainda que a gente ainda está engatinhando. E louva a Deus por isso. Porque é sinal de que já se iniciou um trabalho. Um processo. Já se iniciou. Mas a gente precisa avançar, cada um identificar realmente qual é o seu propósito. E quando você identifica o seu propósito, você para de querer ficar fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Ficar invejando o chamado do outro, enquanto Deus tem uma outra coisa para a sua vida em uma outra área. E aí você fica... Você se permite você mesmo se frustrar, porque você nunca vai ser aquela pessoa que você tá querendo ser. Uhum. Você vai ser quem Deus designou que você seja. Então, quando você entende qual é o seu propósito, qual é o propósito de Deus para você, seja no ministério pastoral, seja no meio das artes, seja no meio da economia, seja no meio das mídias, no meio das artes, no meio da família. Vou facilitar para o senhor. Valeu. Governo aqui, ó, religião. Na área, quando você descobre qual é o propósito que Deus tem para você, aí sim você vai atuar como uma potência naquele lugar, porque você vai estar indo em direção ao que Deus tem para você. E aí aquilo que eu falei, você para de ficar olhando o que o outro faz, o que o outro está fazendo, porque ele canta muito, eu quero cantar igual a ele, porque ele prega muito, eu quero pregar igual a ele. Mas você sabe se Deus tem isso para você? Não, o que Deus tem para você, você tem que ver. Deus tem para você. Deus tem para você, irmão. Pô, vou lavar banheiro, cara. Eu vou ser o melhor cara que vai lavar banheiro. Acabou ninguém. Quando eu faltar, as pessoas vão sentir minha falta na igreja. As pessoas vão ver assim, caramba, fulano de tal não veio aqui. Por que não? Porque esse banheiro não tá igual estava das outras vezes. Porque você tá ali, ó, no lugar que Deus chamou você. Sendo para cantar, tocar, sendo para receber as pessoas na porta da igreja, sendo para estar visitando alguém no hospital, sendo para estar falando de Jesus na escola, na área que Deus te chamou, filho. Isso foi bem interessante que você falou agora. E eu queria pegar esse gancho aí. A gente tem uma pergunta aqui no chat, daqui a pouco eu vou colocar ali pra gente poder ver. Na verdade tem 3. Tá? Eita, olha, rapaz, o tempo passou rápido, viu? 3. Vamos aqui acelerar então. Para a última pergunta da nossa pauta, para poder fazer a pergunta rapidinho do pessoal aí. Vai lá. Eu vou engajar, emendar 2, pastor. Primeiro aqui, ó. Quais as dificuldades da vida pastoral? E como é ser um pastor em uma época quando as pessoas vivem um evangelho simpatizante ou até mesmo se dizem cristãs, mas defendem ideias contrárias ao que está escrito lá na nossa referência máxima, que é a Bíblia Sagrada? Vamos lá, quais os desafios as dificuldades da vida pastoral? Essa é uma pergunta muito complexa, viu? Olha meu povo. Momento agora, pressão aqui pro pastor. Brincadeira. As dificuldades da vida pastoral é você conciliar o tempo para a igreja, o tempo para a família. É você saber ser pastor na igreja, mas em casa você ser pai, ser marido, sabe? Fora isso, as dificuldades de se acompanhar o crescimento, o desenvolvimento de pessoas. Pessoas vêm, pessoas vão, e muitas vezes a gente se cobra em excesso, sabe? Porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque ciclano desistiu, porque ciclano foi embora.
E as pessoas não sabem que isso machuca um pastor. Porque você ora, Eu não conheço um pastor que deseja o mal de nenhuma ovelha. Eu não conheço. E as pessoas às vezes enxergam um pastor só em cima do altar. Aquilo que ele tem para me oferecer, sabe? O que o pastor vai falar hoje? Qual é a comida que ele vai me entregar hoje? E as pessoas vêm e vão e se esquecem que você está orando pelo casamento dela, você está orando pelo filho dela, está orando pelo esposo, pela mulher, está orando, você se preocupa. E as pessoas tomam certas decisões que muitas vezes decepcionam a gente. E o pastor ele não tem o direito de gostar ou não gostar de ovelha. Ele foi chamado para aquilo. Então essa aqui é uma dificuldade que eu enxergo. Outra dificuldade que eu enxergo no ministério pastoral é que outras vezes as pessoas querem o máximo seu, querem te sugar 100% e não entendem, não compreendem que você também é um ser humano igual a elas. Você tem fraqueza, você tem debilidade, você tem dificuldade, você tem família, você tem nenhum ministério de sucesso pode permanecer se a família está fracassada. Eu posso sobreviver sem ministério, mas eu não posso sobreviver sem a minha família. E tem gente que entende, mas tem gente que não entende isso. Eu quero o pastor aqui, eu quero que o pastor me atenda, eu quero que o pastor faça isso, eu quero que o pastor faça aquilo, eu quero que o pastor vá em tal lugar. E aí, para você conciliar algumas coisas, você precisa ser firme, você precisa ser duro. Essas são algumas pequenas dificuldades que a gente encontra na nossa vida pastoral. Agora, como é ser pastor numa época onde as pessoas vivem um evangelho simpatizante, ou se dizem cristão, esse é um engano do diabo nesse último tempo, né, cara? Antigamente, o diabo ele fazia com que as pessoas saíssem da igreja. Hoje ele não faz com que as pessoas saiam da igreja, ele faz com que as pessoas continuem na igreja, vivendo uma vida de pecado, e eles acham que eles são cristãos porque eles vão na igreja no domingo, principalmente no domingo à noite, é o crente domingueiro. O cara não vai na terça, não vai no culto de doutrina, não vai na IBD, só vai no domingo. Isso é desafiador. Por quê? Porque é o papel do pastor trazer uma palavra de luz, de esclarecimento, para fazer aquela pessoa enxergar que cristianismo não é esse, evangelho não é isso, né? Nós somos tentados, pastores, a trazer palavra de bênção, palavra de vitória, palavra que vai motivar a pessoa, que vai elevar a fé da pessoa, mas muitas vezes aí o pastor tem que ter esse discernimento e essa sensibilidade espiritual para entender quando a igreja dele precisa de uma palavra de despertamento, despertar a sua vida cristã, porque se a gente deixar a correria do dia a dia, ele vai me jogando para uma naturalidade espiritual que eu posso me acostumar. Eu posso me acostumar. Ir para a igreja só domingo. Eu posso me acostumar a ouvir a palavra, ir para a igreja, eu faço minha oração, eu canto louvores, eu dou o meu dízimo, eu entrego oferta, eu sou bonzinho, mas a minha vida cristã mesmo, para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, eu não faço. Eu começo a andar, eu começo a tomar a forma, aquilo que Paulo fala para a gente não fazer, que é tomar a forma do mundo, eu começo a tomar a forma do mundo, e por eu achar que eu estou na igreja domingo, a minha vida cristã está 100%. E isso aí é difícil. Porque o mundo hoje em dia, e fora o que estão se pregando hoje aí,
né? Que você pode isso, que você pode aquilo, que você pode... Você pode, sim, ser um homossexual cristão, você pode ser um trans cristão, você pode, sim, você pode achar que você é uma mulher, ou você achar que você é um homem sendo do sexo oposto e tá na igreja e tá tudo bem e Jesus entende você. Não, peraí. Não é bem assim. Não é a Bíblia que tem que se adaptar à minha realidade. Sou eu que preciso me adaptar à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela continua a mesma, filho. Sim. Não adianta. Isso aí, infelizmente, não adianta. E uma coisa que a gente tem visto muito hoje, não é falando de igreja, não, mas é a aplicação disso nas redes sociais, por exemplo. Tem muita gente aí na rede social pregando o evangelho de amor e de vitória, mas que não tem renúncia, não tem justiça e não tem juízo. Então fica muito fácil você viver esse evangelho. O evangelho é muito fácil. Inclusive, essa semana a gente teve 2 casos, bem um adverso ao outro, que foi o da Vitória Souza, que foi pregar em um aniversário de um casal homossexual. E, em contrapartida, tivemos a pastora Camila Barros, que está sendo muito criticada por ter cancelado uma agenda da qual Gessé Aguiar, que se intitula Ex-Cantor Gospel e Homossexual, é também patrocinador. Então, a gente vê que são duas realidades diferentes. Uma dando ali visualização ao engajamento, a visualização, a ser famosa, enquanto a outra está falando, não abro mão dos meus princípios. Mas a criticada por toda a sociedade, por todas as redes sociais, é aquela que vira e fala, não vou abrir mão dos meus princípios. E é isso que a Bíblia fala, e eu não vou abrir exceção para nada ou para ninguém. Se é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia fala. Exato, é isso aí. Isso é verdade. E aí, tipo assim, só pra gente poder encerrar, pastor. O tempo passou rápido, cara. Brinca não. Bom, né? Coisa boa. O tempo passou rápido. Ó, tinha uma pergunta aqui só pro senhor poder responder. Cadê? Tem algumas, na verdade. Tem mas não vai dar pra gente ver. Cadê aqui? Tem perguntando, essa aqui é rapidinho. Quem foi que ungiu o senhor? O pastor Silas ou o seu avô? E qual foi a sensação? Esse aí é uma frustração que eu tenho, que eu não fui consagrado pelo meu avô. Mas, em contrapartida, é um orgulho também que eu tenho, porque eu fui consagrado por um dos maiores evangelistas do Brasil, né, que é o nosso pastor, o pastor Silas Malafaia. Eu fui consagrado em 4 de dezembro de 2011, lá era a Arena HSBC, agora é Geonésia Arena, lá no Rio de Janeiro. Fui consagrado pelo pastor Silas, com maior orgulho. E qual a sensação de ser um pastor de uma igreja de tanta relevância em Natal? Eu só tenho como falar que é a boa mão de Deus sobre a minha vida. Eu nunca imaginei, nunca imaginei ser pastor de uma igreja com o porte da nossa igreja. Eu lembro que muitas vezes que eu cheguei a me encorajar a pedir uma oportunidade para dirigir, para começar a desenvolver, eu lembro que eram nas filiais lá da Penha mesmo, né, que volta e meia tinha mudança de dirigente, e eu chegava até pro meu falecido tio, pastor Otoniel, falava, pastor Otoniel, fala pro meu avô me indicar para alguma filial dessa aí que vai mudar, ou no Morro da Fé, ou na Soldado Paiva, nas igrejas lá na rua 100, na rua 2, na Shalom. Eu falava o nome das filiais ali pela Penha, filiais menores de 40, de 50 lugares. Eu nunca pedi para Deus para ser pastor de igreja grande, para ser pastor de igreja numa cidade grande. Eu nunca nem pedi para Deus para eu ser grande. Só pedi para Deus para deixar eu fazer a vontade dele. Era só o que eu queria fazer. Toma essa resposta. Tá bom? Quem fez essa pergunta foi o Levi, viu? Levi, tá bom, Levi? Toma, Levi. Olha aqui, teve essa Vai, daqui só amor. para encerrar. Já vai de última aqui já. Vai? Então Não, vai. pode Não, ir. pode puxar, vai, puxa. Vê se você foi a mesma. A das equipes? Não. Não, então vai, Tem pode ir. uma aqui que eu queria fazer pro senhor, que a galera
assim, eu fui na barbearia esses dias, cheguei lá, o barbeiro falou assim... Vamos ao storytelling, rapidinho. Storytelling da barbearia. Cara, o teu pastor é muito bonito, cara. Ele é muito jovem, cabelo dele platinado, ele é surfista, crossfiteiro, fortão. Pastora, deixando claro que esses comentários foram tecidos por homens, tá? Foram homens, pastor. Acredite ou não, foram homens que falaram isso. Mas eu queria saber do senhor, essa questão de... As pessoas levam como se fosse um pastor moderno. Mas eu acho que não tem a ver isso. Acho que é mais a questão, tipo assim, você buscar a saúde, buscar a questão, tipo assim, querendo ou não, ficar bonito pra sua esposa. E as pessoas acabam distorcendo muito isso e querendo arrumar um espaço pra ficar sempre com aquelas polêmicas. Ah, pode isso. Ah, não pode aquilo. Ah, isso pode, isso não pode. E aí trazem esses panoramas. Eu queria saber, tipo assim, do senhor. O que é que o senhor acredita que... Até onde a gente pode fazer, até onde não pode. No sentido de que, vou platinar o cabelo, não tem problema. Vou fazer uma tatuagem, não tem um problema. Vou fazer isso, aquilo, outro. Queria que o senhor desse essa ideia, porque foi a pergunta que fizeram aqui pra gente poder encerrar. Tá. Primeiro, se você vai fazer tatuagem, você tem que ser maior de 18 anos. Você tem que ter o consentimento dos seus pais. Se você for casado, você tem que ter o consentimento da sua esposa, do seu marido. Se você for membro de uma igreja, você tem que ter a bênção do seu pastor. Porque se você não tiver nada disso, se o seu pastor não abençoar, se o ministério que você frequenta, lá a igreja que você congrega, eles não autorizarem, você vai estar em pecado não pela tatuagem em si, mas pela desobediência. Desobediência daquilo que foi dito. A mesma coisa serve para o pai. Se teu pai não deixa, meu filho, enquanto você está debaixo do teto dele, você tem que obedecer a ele. Honra o seu pai em primeiro lugar. Se a sua esposa não concorda, você vai arrumar confusão no seu casamento. E eu vou ser sincero para você, não vale a pena. Não vale a pena. Você criar uma turbulência no seu casamento desnecessária. E eu falo para você hoje, não é que me dá arrependimento de ter feito, mas hoje eu acho assim, foi desnecessário, não tinha necessidade. Porque que imagem que eu quero passar com isso? Eu não quero ser visto como um pastor boizinho, um pastor atual. O cabelo eu deixo à parte porque foi um combinado que a gente fez com a garotada. Valeu muito a pena. E daqui a pouco vai sair, já estou cortando, daqui a pouco já sai naturalmente. Ficou bonito. Mas qual é a imagem que eu quero passar? Sim. E eu não quero ser reconhecido como um pastor jovem, um pastor fortão, um pastor tatuado, um pastor surfista. Não, eu preciso ser reconhecido como um homem de Deus. Ponto. Me arrependi, eu acho que não chega a ser o ponto de se arrepender. Eu acho que hoje eu enxergo que foi desnecessário. Eu, em primeiro lugar, o que eu quero ser, não quero ser reconhecido como um pastor novo, ou como um pastor fortão, ou como um pastor platinado. As pessoas falam isso e não mexe comigo. Vai mexer sim, quando um dia alguém chegar e ouvir alguém dizer, rapaz, aquele pastor ali é um homem de Deus. As pessoas na rua chegarem e falar assim, eu ouvi dizer que aqui tem um homem de Deus. Eu ouvi dizer aqui que nessa cidade, aqui nessa cidade tem uma igreja que tem é jovem, mas é um homem de Deus. Isso aí sim. E a gente tem um monte de mensagem aqui da galera mandando. Falando exatamente sobre isso. De que... O senhor é homem de Deus, que o senhor é referência para a casa deles, para a família deles, que o senhor é bênção. Que enxergam o dom de Deus através da vida do senhor. E é isso. Não vou tomar muito tempo do pastor hoje não, porque hoje é o dia especial para ele. Gente, nosso primeiro episódio chega ao fim. Pois é. Eu só vi aqui agora, deixa eu falar aqui, tem um amigo que tá assistindo lá, que é o Paulo. Eita, tá em casa, tá assistindo a gente aí, pediu um abraço, vou mandar pra ele. Só vi agora. Olha aí. Se tu não saiu, tá aí o abraço. Tá aí um abraço, irmão, fica na paz. Aproveitar e mandar um beijo pra Memel, que mandou um beijo pra gente. Levi tá assistindo, reconheceu todo mundo, ela mandou um beijo pra gente. Nós, beijo, Memel! A preferida do Interligado de Natal e do Elton. Fala isso não, meu. Gente, então, não se esquece. Se inscreve no canal. Tem um botãozinho aí, vermelhinho, escrito nome inscreva-se. Clica nele aí, se inscreve, compartilha com a galera. Deixa essa seu live joinha. vai ficar aqui gravada, ela vai ficar aqui disponível pra gente poder ver depois. E eu desafio você
A gente vai divulgar a próxima data da próxima live. Gente, chama um amigo, convida, mostra ele, ó. Vão ser assuntos do dia a dia, assuntos polêmicos também. Vai ter momento que a gente vai chegar aqui e vai trazer assunto polêmico. O pastor falou uma questão aqui sobre a homossexualidade. A gente vai trazer esses assuntos polêmicos aqui. Que a gente é cristão, mas a gente não se omite não, varão. A gente vai meter o pé na porta de muitos assuntos aqui. Não vamos nos calar! E... Pode falar, amor, dê as considerações aí finais. É isso, gente. Esperamos vocês. Próxima semana, muito importante. Próxima semana não teremos o nosso episódio, mas teremos 6D às 7h30 da noite lá na Advec Natal, ao lado do Via Direta. Deixamos o nosso convite para você, adolescente, jovem, pai de adolescente, estar nos visitando, estar confraternizando com a gente. E vai ter festival de açaí logo após, então esperamos vocês, viu? Eita, mas, com certeza. E domingo também, né, pastor? Temos culto de celebração às 5 horas, às 7h30, lá na Advec Natal. É isso aí. E voltamos quando? Primeira semana de setembro. Primeiro de setembro, se eu não me engano, né? 25? Não, acho que dia 2, eu acho. Dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro estaremos de volta. Já marca aí na sua agenda, no seu coração, na sua testa, pra não esquecer. Na sua testa foi ótimo. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Juntinho com todos vocês. Cola juntinho na gente. Nos segue nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. Pastor Anderson, muito obrigada pela honra. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a honra de vocês me chamarem para esse primeiro encontro, juntinhos, né? É isso aí. Muito obrigado, tá? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Beijão. É isso, tamo junto. Cola juntinho na gente. E é isso aí.